Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série nova de mensagem aqui na igreja, que será ministrada aos domingos. Portanto, anote o tema da mensagem de hoje, e hoje é a parte 1. O tema é a progressiva caminhada. A progressiva caminhada. É engano nós dizermos que basta eu em um dia falar com Deus e pedir ajuda a Deus, que isso vai fazer com que todo o resto dos meus dias serão de acordo com a vontade de Deus. É engano isso. Porque eu preciso entender que da mesma forma que eu busco a Deus hoje para que Ele seja o Senhor da minha vida hoje, eu preciso amanhã fazer da mesma forma, e depois da manhã da mesma forma, e isso vai se tornando uma caminhada, isso vai se tornando um trilho que eu vou fazendo, uma trilha no meio da mata do mundo, que eu vou abrindo espaço, aprendendo coisas novas, conhecendo oportunidades de Deus novas, vivendo com Deus aventuras novas. E como diz o título da nossa mensagem, ela é progressiva. Ela não é do mesmo ritmo, ela não é sem acumular conhecimento. Não, pelo contrário. A cada dia que eu dou um passo à frente, eu já sou outra pessoa, mais sabedor, mais experiente, mais conhecedor. E quando eu dou o meu segundo passo à frente, eu estou progredindo, eu estou realmente avançando nesta caminhada. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, amém? Para a perdição. Já saímos da perdição. Quantos saíram da perdição? Quantos foram arrancados do império das trevas? Não foi? Então já saímos desse estado e fomos enxertados, diz a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, no reino do seu Filho amado. Se nós estamos no reino do seu Filho amado, eu passo a caminhar neste reino. E a caminhada é para frente. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não passar por Ele. Ele também diz que Ele é a porta. Mas nesse versículo, do versículo 6 de João 14, Ele fala que Ele é o caminho. E é muito interessante Jesus ter dito o caminho, porque passa essa visão, que não basta eu atravessar a porta e pronto. Eu preciso caminhar. Eu preciso avançar. E todo o caminho, todo o avanço que eu faço é nele. É para o interior do coração de Deus. Por isso a caminhada cristã é uma caminhada progressiva para o interior do coração de Deus. Abram aí a palavra de Deus, queridos, em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1 e vamos do versículo 3 até o 11. Amém? 2 de Pedro 1, versículos 3 ao 11. Esse é o texto base dessa nossa nova série de mensagens. Acompanhe aí, anote tudo o que puderes. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse texto é um tesouro e ele narra uma caminhada progressiva até chegar o dia de eu entrar no reino eterno. Quantos estão ansiosos pelo dia onde o Senhor vai dizer a ti: entre, meu filho, entre, bendito de meu Pai? Quantos? Esse é o grande dia, o dia de nós entrarmos para o reino eterno. Mas para que eu chegue lá, como diz o texto, para que seja amplamente suprida a minha entrada, a minha caminhada com Deus precisa ser progressiva. Eu preciso andar passo a passo, dia após dia, até chegar lá. Eu quero chamar a atenção a alguns pontos importantes, para até então nós entrarmos nessa sequência de 8 fundamentais características da caminhada de todo filho de Deus. O primeiro ponto que eu quero ressaltar, amados, é que no início do versículo 3, o texto diz que pelo divino poder de Deus nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida. Nos têm sido doadas. A palavra doação diz o quê? Que tu não pagou nada por isso. Nos foi dado todas as coisas que nos conduzem à vida. Uma coisa? 2 coisas? 3? Não, todas as coisas que conduzem à vida nos foram doadas pelo divino poder de Deus. A graça de Jesus Cristo é o primeiro estágio para que nós possamos fazer parte do reino. Porque ninguém é digno de entrar. Ninguém é merecedor de entrar. Ninguém é. O que nos faz dignos de entrar é o sangue de Jesus que nos justifica, nos purifica, nos santifica. É Ele que pagou o preço por nós. Abram comigo em Efésios, no capítulo 2. Porque eu quero deixar isso bem reforçado, a importância daquilo que nos foi dado gratuitamente. Efésios capítulo 2, versículos do 4 até o 8. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e o que mais? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, que em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Vocês estão entendendo? É graça. Essa é graça. Pelo seu divino poder nos foram doados todas as coisas que nos conduzem à vida. Ah, eu preciso de mais. O quê? Espiritualmente falando. Já te foi dado. Esse é o que o texto está falando. Tudo que conduz à vida já nos foi doados pelo divino poder. O que falta para eu experimentar disso então, pastor? Falta eu exercer a minha fé. Falta eu pôr a minha fé em prática. Falta eu sair da teoria e acreditar até o fim que o Senhor prometeu e vai cumprir.
Nos foi doado todas as coisas que conduzem à vida. E esse texto de Efésios ressalta que além de nós termos sido salvos pela graça, Deus ainda nos pega, nos dá vida juntamente com Jesus e nos coloca assentados nos lugares celestiais. Essa é uma expressão da palavra de Deus que tu estás acima do mundo espiritual das trevas. Tu está posto num lugar de autoridade sobre todo o império das trevas. Tu está posto junto com Jesus nos lugares celestiais, acima dos problemas. Quantos já andaram de avião? Não sei se no dia que tu andou estava nublado ou tinha sol, mas os que andaram, saíram da terra, né? Foram ao ar, com chuva ou com tempo nublado, tiveram uma experiência muito interessante enquanto o avião ia subindo. Verdade ou não? Se estava chovendo mesmo, fica ainda mais marcante, porque tu chega no avião, debaixo de chuva, o avião sobe, 5 minutos depois, céu azul, sol brilhando. Onde é que estava a chuva? Onde é que estavam os raios? Onde é que estavam os trovões? Estão lá embaixo. Eu estou acima. Diga, graças a Deus, que o Senhor me pôs acima dos principados e potestades, me pôs nos lugares celestiais. Este é o meu lugar que Ele pôs, cada um de nós. E o que nós fizemos para receber isso? Nada. É a graça. A graça de Deus nos permite que nos seja doados todas as coisas que nos conduzem à vida. Então eu quero iniciar essa série de mensagens ressaltando a importância de quem tu és em Cristo, do que acontece contigo quando tu realmente, sinceramente, entrega a tua vida para Jesus. Realmente tu nasce de novo, realmente o Espírito de Deus passa a morar em ti, realmente tudo que Jesus conquistou na cruz e tudo aquilo que Ele trouxe através da sua ressurreição e glorificação te alcança, é tua. Foi te doado por causa da vitória de Jesus, porque Ele venceu, Ele te deu tudo o que conduz à vida. Isto é um fato consumado. E eu preciso entender isso, porque até a tua oração, a tua forma de orar muda, quando tu sabes exatamente onde tu estás. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por problemas, mas o Senhor te pôs num lugar estratégico de autoridade. O Senhor te colocou num lugar especial, no reino dos céus, de autoridade. Isso nos foi doado. O segundo ponto que eu quero ressaltar, ainda no versículo 3, de 2 de Pedro 1, do 3 ao 11, é que ele diz que pelo conhecimento completo, nos foi doado pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que eu descubro esses presentes, essas doações do Pai para mim? Como? Anote aí, querido. Através da minha intimidade com Deus. Quem tem acesso ao conhecimento completo de Jesus, ele simplesmente descortina aquilo que parecia oculto e te faz perceber que o Senhor já te deu poder para vencer, autoridade, capacidade para resistir o dia mal. Ele já te deu. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade a palavra pelo significa através do conhecimento completo daquele que nos chamou. Está aí a importância de ler a Bíblia, está aí a importância de tu orar, para que tu não fiques divagando na questão espiritual, mas que tu tenhas o conhecimento de Jesus, e ao conhecê-lo, tu conheces aquilo que pertence à família de Deus. E se tu és família de Deus, como eu sei que tu és, ao viver com Jesus, que tem toda a ciência de todas as coisas, tu também passa a ser conhecedor daquilo que o Senhor te deu, aquilo que Ele pôs diante de ti, que conduz para a vida e conduz para a piedade. Vocês estão entendendo, queridos? Abra em Oséias.
Abra a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 4, nós vamos ler a primeira parte do versículo 6. Oséias 4, 6, a primeira parte, diz assim: o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Que texto poderoso! Deus está dizendo que o seu povo está sendo destruído porque não sabe que existia saídas, porque não sabe que existia armas maiores do que a que ele usava, porque não sabe que tinha estratégias que ele não tinha sabedoria. E não tinha porque não tinha intimidade com Jesus. Não tinha porque não conhecia a Jesus como deveria conhecer. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nos foram doados todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Com essa introdução da nossa série de mensagens, eu quero que tu reflitas sobre isso. Porque tu entregou tua vida para Jesus como teu Senhor, Ele se tornou teu Salvador, Ele te pôs no lugar certo, Ele começou a introduzir a vida de Deus no teu coração, o Espírito Santo começa a ministrar a tua alma, o Espírito de Deus começa a falar ao teu espírito, a tua alma se enche de alegria, e tu começas a compreender as coisas do Senhor, começa a se arrepender, porque essa progressiva caminhada é uma caminhada de arrependimento constante, e tu vai se arrependendo na medida que a revelação de Deus fala contigo, e tu vai se arrependendo, e na medida que tu vai se arrependendo e voltando a tua vida para o caminho de Deus, tu vai desfrutando de tudo que Ele tem para ti. Agora, quando algo acontece, quando a oração para, quando a leitura da palavra, o estudo da palavra de Deus se interrompe, e o acesso ao conhecimento divino é bloqueado na tua vida, a tua progressiva caminhada deixa de progredir, porque tu deixa de ter o conhecimento que tu necessitavas. Então é fundamental que eu entenda quem eu sou em Cristo. Ele me pôs em lugares celestiais, glória a Deus, me foi doado todas as coisas, mas para que eu descubra as coisas que Ele me doou, eu preciso ter conhecimento dEle, eu preciso falar com Ele, eu preciso conhecer Sua palavra, e na medida que eu me debruço a estudar a palavra, na medida que eu paro sozinho com este livro maravilhoso, e olho, estudo, e vou a fundo, e faço conexões, e pesquiso, se possível busco tentar descobrir no original o que aquela palavra diz, e abre-se novos horizontes para mim, desta forma eu vou entendendo cada dia mais o que o Senhor tem para mim, e o Senhor fala ao meu coração, o Senhor fala através da palavra, o Senhor fala através dos profetas, através dos pastores, Deus não para de falar, mas se eu parar de buscar e a conhecê-lo, o que para sou eu na minha caminhada progressiva com o Senhor, e era para eu estar vivendo já mais avançadamente, mas não, eu estou ainda como uma criança na fé, meninos na fé, como o apóstolo Paulo diz, eu queria que vocês já tivessem se tornado mestres, mas vocês ainda precisam de leite, porque vocês não amadureceram na caminhada. Por isso esteja refletindo na mensagem, em que estágio dessa progressiva caminhada com Deus tu estás? Porque se tu cortou de alguma forma, através do pecado, através do mundo, através até mesmo do ativismo do dia a dia, a tua conexão com Deus, certamente a tua caminhada parou de progredir. Até aí tudo bem? Estão entendendo? Nosso próximo ponto, que ele ressalta no versículo 4, é que nos tem sido doados. O que nos tem sido doados, está escrito ali, é as suas preciosas e muito grandes promessas. Preciosas e muito grandes promessas. Que promessas nos foi dado? Foram muitas e muitas, mas eu quero, nesse momento,
mas eu sei que tu conhece a palavra de Deus, sabe que esse assunto abre um leque enorme de promessas que o Senhor nos deu. Mas eu quero exaltar duas promessas que o Senhor nos deu. A primeira delas está em João, capítulo 10, versículo 10. Nos foram doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. João, Evangelho de João 10, 10. Diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E agora vem a promessa. O que diz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preciosa promessa, não? Grande promessa. Vida e vida em abundância. Aqui nós estamos falando tanto da tua vida natural aqui neste mundo. Jesus quer sim que tu tenhas uma vida de qualidade, é claro que sim. Ele não se alegra quando tem falta, ele não se alegra quando falta coisas nos nossos lares, não. Não estou falando aqui de luxo, não. Eu estou falando de uma vida de qualidade. Ele veio para dar vida e vida em abundância, mas eu também quero mencionar aqui a importância da promessa da vida eterna. Porque quando nós falamos de vida, nós pensamos agora. E glória a Deus, porque realmente Deus atua agora. Deus não é um Deus que somente age no céu, Deus age na terra, amém? Deus cura hoje, Deus restaura hoje, Deus livra hoje. Ele é poderoso para fazer como Ele sempre tem feito em nossas vidas hoje. Ele é o Deus do hoje, claro que sim. Mas além disso, existe uma promessa que a gente às vezes não valoriza tanto pela nossa limitação de entendimento, mas é a maior de todas, que é a vida eterna. É a vida para sempre. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, através das suas promessas, preciosas e muito grandes promessas. Primeiro ponto delas, primeira promessa que eu quero exaltar, vida. Vida e vida em abundância. Aquele que está assentado nos lugares celestiais, sabe quem é em Cristo, sabe como se conduzir através da palavra de Deus, conhece o Evangelho, estes experimentam hoje da bênção do Senhor. Estes hoje têm condição de resistir à adversidade, o dia mau, porque o Senhor dá instrumentos para isso. Existem promessas de vitória para a igreja hoje. Mas existe também a promessa que se formos fiéis até o fim, nós teríamos acesso à vida eterna. Amém? A segunda incrível e maravilhosa promessa que eu quero exaltar aqui é a filiação. Filiação. O que é isso, pastor? O que é isso? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 11 e 12. Isso é incrível. O que Jesus promete em João 1, do 11 ao 12, é maravilhoso. E é uma das promessas mais sensacionais. Diz assim: Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Agora vem a promessa. Mas a quantos? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos. Uau! A saber, aos que creem no seu nome. Todos quantos receberam a Jesus, receberam a promessa de se tornar filho de Deus. Se nós fomos feitos filhos, quer dizer que não éramos antes. Nós nos tornamos filhos quando recebemos. E esta é a promessa. Quem tem o filho tem a vida. Essa é a promessa. Quem recebeu o filho entrou para a família de Deus. Ô querido, se tu entrou para a família de Deus, acabou. Quem poderá te resistir? Quem poderá
quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Não é isso que Romanos fala? Se tu entrou para a família de Deus, tu é herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus. E aí, eu quero exaltar mais um ponto que está no final do versículo 4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, ou seja, pelas promessas, pela realização das promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aí a coisa ficou séria. Aí realmente ficou sério. Coparticipantes da natureza divina. Essa é só a introdução da caminhada progressiva. Entreguei meu coração para Jesus, o Espírito Santo veio sobre mim, ele me alcançou, me foi dado todas as coisas, já me foi dado todas as coisas, eu tomo posse disso pela fé e vivo pela fé, experimentando tudo que Deus tem para mim através da sua graça, que é abundante, que é rica. E a Bíblia diz que pelo conhecimento dele eu acesso às promessas, então eu tenho vida de intimidade na minha caminhada com Deus, eu oro, eu estudo a palavra, tenho acesso ao conhecimento de Jesus, dessa forma eu tenho acesso também às suas promessas, as suas promessas envolvem eu ter vida e vida hoje, como também envolve eu ter uma vida eterna, como também diz que eu passo a ser filho de Deus, só coisa incrível, e ainda diz o texto no versículo 4, que tudo isso é para que eu me torne coparticipante da natureza divina. Eu preciso que vocês vejam esse texto. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, os alunos do Instituto de Vencedores saberiam essa de cor. A turma que acabou de terminar o módulo 2 e entrou no 3, é especialista nesse assunto. Porém, esse assunto fala de um conhecimento a mais, que nós muitas vezes passamos desapercebidos, que é impressionante. Primeira carta de João 3:2. Eu vou aguardar vocês chegarem, que eu preciso que vocês vejam com os seus próprios olhos. Amém? Chegaram aí? Primeira carta de João 3:2 diz: amados, veja lá, amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Sensacional já, não tem coisa mais incrível que poderia ter do que isso. Só que olha o que ele diz agora: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, oh glória a Deus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Co-participantes da natureza divina. Co-participantes da natureza